tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Aproveitando que está bem fresquinho agora cedo aqui na roça, para adiantar nosso serviço, que é muito que a gente tem aqui. E agora eu vou tratar das minhas galinhas, vou tirar repolho para dar para elas. Eu trato das minhas galinhas, gente, com várias verduras aqui da roça. Menos o alface, que a alface faz mal para aves. Mas repolho, tomate, mandioca, tudo eu dou para elas, elas comem. E ajuda a economizar na ração. Então eu vou tirar os repolhos agora. Depois que as crianças acordar, nós vamos lá para o galinheiro para tratar delas. Bora lá! Nessa área aqui, pessoal, nós temos repolho. Ainda tenho aqui uma carreira de repolho sem colher. O restante aqui é mais folhas e eu estou tirando para dar para as galinhas, elas gostam muito. Nós vamos desocupar aqui esse quadro para plantar novamente. Então o Laureano vai roçar, vai passar o microtrator, nós já temos as mudas para plantar aqui. Então eu vou tirar aqui umas folhinhas de repolho, as galinhas fazem a festa. Das galinhas folhas de bananeira, pessoal. Tem gente que fala que é um vermífugo, mas eu prefiro tratar como um suplemento, viu? Um suplemento muito bom para galinha. Vem comigo, lá pela manhã, dentro do balde. Pode ver. Gente, eu vou jogar primeiro as folhas de bananeira, porque é o seguinte, isso aqui é muito nutritivo para elas, só que elas só comem, gente, se não tiver nada para comer. Só se não tiver nada para comer. Olha só, chega de mansinho, mas quando é o repolho, elas vêm numa velocidade para comer, gente. Olha só veio dar uma olhadinha, elas vão comendo devagarzinho. Aqui, gente, eu coloquei essa lâmpada, pessoal, essa lâmpada solar, para se por acaso chegar algum bicho aqui, ó, ela acende à noite. Vem, Gustavo, vem, GG. Ó, popó, ó, popó. Ajeitando aqui, pessoal, esse comedouro aqui, que é mais forte, né, mais resistente, porque as galinhas destroem os comedouros, viu? Isso aqui é um cano de 100, aí aqui tem um joelho e uma curva. Aí a gente coloca a comida aí e tem por bastante tempo. O correto aqui, pessoal, é usar uma abraçadeira, colocar a tabinha aqui, usar uma abraçadeira, mas aqui a gente vai na gambiarra mesmo. Eu vou colocar ração comprada, que é uma ração já com preparo, nutritiva. E eu vou colocar aqui casca de ovo. O pessoal estava me perguntando como que faz quando a galinha come ovo. A galinha, pessoal, para produção de ovos, ela precisa de muito cálcio. Então, eu pego as cascas dos ovos e dou uma torrada, né, no forno mesmo, só para ele secar. E depois eu moo, aí misturo na ração assim, ó.
as galinhas já descobriu o comedouro aqui. Aqui, gente, tem bastante esterco que eu uso lá na horta. Aqui, pessoal, tem uma caixa só que elas estão botando tudo junto. Se as galinhas estiverem comendo ovo, não pode fazer isso. Tem que tirar os ovos todo dia, deixar só uma bolinha de ping-pong. Aquele bebedouro ali eu uso para colocar medicamento, né, que ali eu consigo medir direitinho. E essa água aqui vem do poço artesiano, água de reserva, né? Todo dia tem água aqui limpinha. E aqui, pessoal, é um galinheiro aqui destampado, porque a região aqui é muito quente, né? Região fria tem que fechar aqui para proteger elas no inverno. Gente, aqui ó, tem bastante raça misturada. O pessoal sempre me pergunta por que que não é aconselhável ter raça misturada? É porque cada uma, gente, tem uma necessidade diferente e algumas têm resistência a doenças, outras não. Então, para prevenir doença, o ideal é que seja da mesma raça. Por exemplo, a galinha da Angola, né, a cocá, ela é muito fraquinha. Não dá para poder criar a cocá num galinheiro assim não. Para você vingar a cocá, tem que ser galinheiro fechado. Então, elas são muito fraquinhas. Eu tinha um monte aqui, morreu, né? Morreu muitas e elas contraem a doença, pode passar para as outras, né? Igual aqui tem algumas galinhas aqui que são de raça, aí elas são mais frágeis. Agora, gente, para quem quer ter galinha para criar, para produção de ovos, o ideal é essa aqui, ó, Embrapa 51. Bota muito ovo, mas tem que ter só ela. Só ela. As daqui são ródia, né? As ali são brama. Essa aqui é uma galinha caipira mesmo que bota ovo azul. E é assim, aqui também é ródia. E sobrou só uma cocá, eu vou arrumar mais. Mas as minhas galinhas é mais para distrair as crianças, para ter aqui no sítio. Elas amam tratar. E pra gente tirar alguns ovos. Inclusive, vou pegar alguns ovos que tem aqui e vou levar para lá. Tem bastante ovos, então eu já vou levar, que nós vamos fazer umas receitas com ovos hoje. Bastante ovos. A galinha de ovo azul não botou hoje, mas ela tem botado bastante, mas ela é velha. Vem, Chofó, vem. Agora, na parte da manhã, as galinhas ficam presas. Mas quando for meio-dia, eu solto elas, aí elas podem andar aqui fora, ir lá pro pasto. Pessoal, nós vamos pegar feijão guandu agora, né, Gustavo? É. Esse feijão, pessoal, feijão guandu ou feijão andu, né? Os dois nomes estão certos. Tá bem carregado aqui, pessoal. Olha isso aqui que nós temos. Tem muitos aqui. Nós plantamos bastante, ó, até lá. Pra cá também tem ali, ó, cheio de feijão guandu. Olha como que tá carregado. Isso aqui, pessoal, é muita fartura, viu? Muita fartura mesmo. Esse feijão aqui, gente, ele alimenta muitas famílias, viu? Porque ele é um feijão de fácil cultivo, tá? Ele produz em lugares que não tem água. Então, pessoal, às vezes a gente joga uma sementinha do feijão no chão, lógico que dele sequinho, né? Joga uma sementinha no dia que choveu, no dia que caiu uma gota de água, vai brotar e vai produzir muito feijão. O pessoal planta muito, gente. Aqui do nosso lado, o pessoal gosta muito desse feijão e é um feijão muito caro. Aí eu tenho esse aqui verdinho e tem de outras qualidades aqui também. Agora olha aqui, pessoal, esse feijão. Feijão guandu também, diferente, outra qualidade. Por fora as bagens são vermelhinhas, olha as florzinhas
As flores são lindas. As bagens dele é maior. Olha aqui, pessoal, a diferença. As bagens dele é maior. Enquanto esse daqui verdinho tem 5 carocinhos, esse daqui tem 6. E é verdinho por dentro igual, ó. Ele rende mais. Vocês já ouviram falar que feijão guandu é bom para dor de dente, gente? O pessoal antigamente fazia chá para dor de dente. Ele é um ótimo anti-inflamatório. É, pô, eu não, pô, cê, pô. É o feijão, né, Gugu? Gustavo tá ajudando a gente aqui, ó. Gustavo gosta de ajudar. Cheio. Agora nós vamos descer. Nós vamos pegar mais verdura ali. Você vem a pé, GG? Vem. Não, não. Bora, GG. Não. Vem. Aqui, ó. Vamos tirar o pimentão aqui, ó. Tira só os grandão. Pessoal, nós temos aqui, ó, esse quadro de pimentão. A gente já colheu já ontem. Mas olha só. Tem bastante pimentão. Olha só o tamanho dos pimentão. E não tá no ponto de colher não, a gente já colheu ontem. Aí tem aqui e tem ali embaixo um pedacinho ainda de pimentão. Deixa eu tirar aqui, ó. Olha só o tamanho. Gente, esse aqui também tá carregado. E esse andu aqui é vermelho. As bagezinhas é verde, mas por dentro ele é vermelho. Olha aqui, gente, a cor. Pessoal, chegando a época de vagem aqui no sítio. Nós plantamos vagem no outono, inverno. E já tá começando aqui a produção, né, Gugu? É esse aqui também. É. Esse aqui. Para comer já tem vagem. Você tá pra plantar, né? É, se plantar a gente tem para comer, né, Gugu? É, pra plantar. Eu vou arrumar. Vem, Giovana. Vamos colocar lá. Vem, Gugu. Vou pegar alface. Olha a nossa alface aqui, gente, como é que tá. Canteira aqui, lá em cima. Bastante alface que a gente estava vendendo, mas essa época agora o pessoal quase não consome alface, né? No inverno agora o pessoal não come muita alface, não. A Giovana tá comendo. Eita toda, gente, Ó, papai. A GG tá comendo. Lá, papai trouxe banana. De Goiânia, mudou? É. Bom.
Todo Não. mundo. GG tá comendo andu. Não, é já. É. Hã? Bebê. É, um é verde e outro é vermelho. Deixa eu levar lá pra poder fazer, Gugu. É osso. Junta aqui e põe no balde pra mamãe o lixinho. Junta o lixo e põe no balde. Gente, vamos começar a fazer nosso almoço. Eu vou começar aqui pelo feijão vermelho. O feijão verde eu vou guardar na geladeira. Ele não dura muito tempo. Então eu vou guardar na geladeira e já vou fazer essa semana mesmo. O feijão vermelho eu vou dar uma lavada aqui. Vou cozinhar na panela ali normal mesmo, porque ele cozinha muito rápido. É um feijão novinho. Não precisa de deixar de molho, porque ele não tem aqueles gases, né? Do feijão comum, feijão carioquinha. A gente tem que colocar de molho para tirar os gases, facilitar na digestão. Esse aqui não tem esse problema. Vocês viram que a Giovana estava até comendo cru, porque ele não faz mal, né? Não é tóxico nem nada. Ele é um feijão que parece mais uma ervilha. Então, é um feijão de fácil digestão e faz muito bem para a saúde. Quem não pode comer o outro feijão, pode optar pelo feijão guandu. Agora vamos preparar essa vagem aqui, lavar, cortar. Vamos fazer ela com ovo. Nós pegamos lá no galinheiro. Vamos fazer mais alguns pratos com ovo aqui hoje. Agora, gente, vou fazer panqueca de ovo, bem simples de fazer. É tipo um omelete mesmo, mas vou fazer em formato de panqueca. Os meninos aqui de casa amam ovo, tem que comer ovo todo dia, viu? Aí eu vou usar bastante ovos, né? Vou fazer bastante panqueca, porque eles gostam, viu? Tem vezes que eu faço omelete aqui com uns 10 ovos de uma vez. Haja ovo aqui em casa. E aqui, pessoal, essas cascas eu guardo tudo. Eu coloco ali já no fogão a lenha. Pra poder dar uma torrada e depois eu vou moer e já coloco lá na ração das galinhas. Isso ajuda elas não comer ovo. Aí agora eu vou colocar um pouco de orégano. Um pouquinho de sal. Uma colher assim rasa de trigo. Vou bater. A frigideira aqui tá untada. Aí eu vou colocando ali, ó. Igual uma omelete. Fazer bem fininha. As panquecas, forma bem simples, bem fácil. Vou colocar aqui um pedaço aqui de queijo cheddar, um pedacinho aqui de tomate. Vou enrolar assim.
Esse aqui vai queijo provolone. Quem quiser colocar carne, gente, presunto, queijo, pode colocar à vontade. Aqui por cima eu vou colocar molho de tomate. Eu fiz com tomate mesmo. Um pouquinho de queijo, raladinho assim. Vai ficar muito bom. Vamos temperar o feijão agora, gente. É só uma farofinha mesmo que nós vamos fazer. Eu gosto de colocar alho, deixar o alho bem torradinho. Cebola. Vou colocar um pouco de sal agora. Corante também. E agora o nosso feijão. Farinha amarela. E ovos. Gente, eu tô quase terminando meu almoço aqui, fazendo lavagem com ovo. Já me falaram assim, Cleide, no dia a dia, ninguém cozinha desse jeito no dia a dia. Eu já penso diferente, pessoal, porque tem gente que gosta só de arroz, feijão e carne todo dia. Mas como eu não como carne, então eu tenho que caprichar nas verduras aqui, né? Apesar de eu não ser vegetariana, que eu consumo ovo, a gente consome leite e peixe também, não, eu tenho que caprichar aqui, né? Fazer uma comida mais nutritiva com mais verduras, né? E aqui praticamente todos os dias eu faço o almoço desse jeito. Gosto de cozinhar, gosto de fazer as coisas que tem aqui na nossa roça. E assim, pessoal, tem gente que não gosta de cozinhar e não faz, mas no caso aqui eu gosto muito de cozinhar. Terminei o almoço aqui, ó, o repolho que eu colhi, o pimentão lá, o tomate. Aqui o ovo no pimentão, o arroz, o feijão, né, com ovo. E aqui a vagem com ovo. Aí deixa eu tirar a panqueca aqui. Esses meninos gostam de panqueca, viu? Vai gostar demais. Aí aqui, pessoal, o que sobra eu guardo pra janta, é lógico, né? E agora, antes do nosso almoço, quero mandar um abraço especial para nossos amigos inscritos do canal. E o abraço de hoje vai para Ana Maria de Barra Mansa, para Ana de Igaraçu, Pernambuco, para Terezinha e o Valdir de Americana, São Paulo, para Marina de Tupã, São Paulo, para Reni e o Edson de Serra, Espírito Santo, e para o canal do Alberto Costa, de Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro, e para a família do Adriano e para o filho também lá de Natal, Rio Grande do Norte. E também para o Lucas e a Maria da Conceição, aqui de Teófilo Otoni, que nos assiste, nos acompanha. Muito obrigado pelo carinho, gente. Sintam-se abraçados por mim. E sempre que possível, eu vou respondendo todo mundo. Tô dando preferência aos vídeos mais recentes, porque eu não tô dando muita conta não, viu? Fico muito sentida de às vezes não dar conta de responder todo mundo. Mas muito obrigada, gente. Agora vamos comer nossa comidinha aqui da roça.
pessoal, até o próximo vídeo. Dá tchau, Gigi.